Olá, desde já quero dar boas-vindas a todos vocês que estão comprometidos e envolvidos nesse processo do autodesenvolvimento, dessa busca do resgate do seu poder pessoal. Confesso que nós estamos muito orgulhosos pela sua decisão e do outro lado de cá, preparamos tudo do melhor possível para que você engaje nesse processo e saia totalmente transformada. Estamos dando o meu melhor, o Gabriel está dando o seu melhor. E juntos vamos conduzi-los nesse processo lindo de transformação e em resgate do seu poder pessoal. Nada muda quando eu não busco a transformação primeiro dentro de mim. E vocês se comprometeram a fazer o seu melhor e em busca de pessoas que estivessem também comprometidas a entregar o melhor para vocês. Desde já agradecemos e estamos muito orgulhosos pela sua decisão. Estamos juntos e a partir de agora nós não soltaremos as suas mãos, nem vocês a nossa, até o final desse processo. Vem comigo e vamos juntos nessa grande viagem. E nesse momento eu quero compartilhar com vocês a importância do resgate do nosso poder pessoal. Nós vivemos em um momento onde o poder do mais forte ele acaba prevalecendo. E se você prestar atenção, tem situações em que você abriu mão do seu poder pessoal para que determinada situação ou circunstâncias viesse caber na sua vida. E hoje, possivelmente, você se arrepende de algumas situações que você acabou tomando algumas decisões e hoje você percebeu que foi a pior decisão que você fez. Mas eu vou te falar, tire essa informação de que você fez a pior decisão. Você fez a melhor escolha que estava em seu poder naquele momento. Só que o que aconteceu possivelmente é que, em busca de uma resposta rápida, você estava fora do seu resgate, do seu poder pessoal. Eu já cometi isso, você já fez isso possivelmente, mas existe uma coisa: nós podemos transformar, nós podemos mudar essa situação a qualquer momento. Nada muda quando eu não tomo posse do meu poder pessoal, eu não procuro saber o que eu devo fazer, por que devo fazer, e quando eu tenho consciência, eu conheço a causa, eu começo a mudar os efeitos. Mudando os efeitos, eu tenho posse do meu poder pessoal, porque a transformação de mudança, ela só acontece quando você conhece a causa. Eu não posso agir em algo que eu não conheço. Eu tenho condições de agir em algo que eu já conheço. É com base nessas informações que você vai começar a fazer esse resgate pessoal. Você é a prioridade em todo o processo. Lembra de um pequeno exercício quando você vai fazer aquela viagem de avião, onde eles, primeira coisa que eles falam, em caso de despressurização, coloque primeiro a máscara de oxigênio em você. Isso quer dizer no nosso cotidiano que se você não tiver em posse do seu estado mental, do seu resgate pessoal, você sempre vai estar priorizando outras pessoas. Você sempre vai ficar se deixando de lado para resolver os problemas dos outros e esquece dos seus problemas. E quando você pensar que não, você vai chegar a um estado de estagnação. Estagnação é quando a pessoa vive muito presa em situações do passado, querer resolver o problema de todas as pessoas e acaba esquecendo de você. Esqueceu de você, a vida não flui. E é por isso que nós estamos aqui comprometidos com você nessa jornada para que você traga de volta, tome posse desse seu poder pessoal. E você tomando posse desse poder pessoal, você vai, primeira coisa, começar a desagradar muitas pessoas, porque as transformações elas vão ser nítidas. E o que eu quero te dizer, pensa comigo, a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser vivenciada. Aonde eu quero chegar com vocês aqui?
Muitas vezes nós focamos em procurar resolver problemas na vida, mas pare e pensa. A vida ela nunca foi um problema. A vida ela está para ser vivida, para ser experienciada. Quando eu foco muito na minha vida em querer resolver problemas, eu acabo tirando o foco da essência da vida, que é viver. Então é por isso que muitas vezes você acorda cheio de problema, o cotidiano é cheio de problema. Tem situações que você fala, eu não vou dar conta dessa situação. Por quê? O seu foco não está em vivenciar a vida, mas o seu foco muitas vezes está em resolver aquele problema focado na vida. E a vida, conforme foi falado aqui, ela é para ser vivenciada. Toda vez que você fala, minha vida é um problema, presta muita atenção que você está andando e olhando para situações inversas do processo. A vida, conforme foi falado aqui, é para ser vivida, é para ser experienciada. Então, a partir de hoje, não saia para a vida para resolver problemas. Teve a situação, experiencie, se coloque como observador. O que está acontecendo ali diz respeito a mim? E se não diz respeito, simplesmente passe. Não seja uma esponja que vai querer saber de tudo e de todos se não te diz respeito. Às vezes a gente acaba pegando situações ou problemas, tá? Que não é do nosso punho. E quando eu faço isso, eu acabo me colocando um salvador ou talvez uma vítima da situação, porque a resposta sempre vem em uma ação, sempre vai ter uma reação. Toma muito cuidado da forma que você se posiciona na vida. E queremos apenas agradecer por esse grupo tão especial de pessoas comprometidas com essa cura e transformação interior. Mais uma vez, estamos gratos pela sua escolha e estendemos o tapete vermelho para vocês com muita honra e orgulho. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sente-se, fique à vontade. Qualquer situação ou desconforto faz parte de todo o processo. É preferível você viver esses desconfortos aqui internamente do que externamente lá, passando determinadas situações. Aqui nós estamos em casa, estamos segurados um na mão do outro. Então, juntos nós vamos conduzir vocês nesse processo. Como eu falei, a partir de agora, ninguém solta a mão de ninguém. Vamos todos juntos formando essa grande egrégora. E eu quero que vocês, se já não separaram, esse material, um caderno, uma folha de sulfite, um lápis, um fone de ouvido e um copo com água. Porque, às vezes, quando nós estamos aqui, envolvidos nesse processo de transformação de cura, é claro que às vezes o nosso corpo, a boca começa a secar, a garganta começa a ficar, o corpo começa a manifestar algumas situações. Então é bom você sempre ter uma água para ir se hidratando, tá? Separe esse material e porque nós vamos precisar no final. Procure um local silencioso. Espero que você já esteja nesse local silencioso e vamos juntos, a partir de agora, um segurado na mão do outro, envolvidos em todo esse processo de resgate do nosso poder pessoal. Eu acredito que todos vocês, inclusive eu, nós temos aquele ritual sagrado de manhã. E essas práticas, eu tenho que perceber, elas fortalecem ou não fortalecem o meu corpo, minha alma e minha mente. Tem rituais que você faz pela manhã, por exemplo, levantar de manhã e já ir direto pegar o celular antes de você abrir as portas, abrir a janela e, agradecer pela dádiva daquele novo dia. Então, tem situações que a gente já começa o dia fazendo os nossos rituais de forma errada. Esses rituais, eles vão determinar qual vai ser a consequência do nosso dia a dia. Se você olhasse para você nesse exato momento e fizesse uma breve análise,
Quais são os rituais que eu faço pela manhã que não estão fortalecendo o meu corpo, a minha alma e a minha mente? Eu já acordo com a cabeça turbulenta, preocupada com o externo. Eu já acordo alguém gritando. Eu já acordo com a cabeça doendo. Quais são as sensações que você já tem logo pela manhã? Parece um ritual que sempre está vindo, aparecendo, e eu não tomo providência, e aquilo está me deixando cansada. Às vezes a noite anterior foi tão desgastante que você para e fala: Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Que eu não tive uma noite de sono restauradora, porque eu mal dormi e acordei pior do que eu dormi. O que você estava fazendo momentos antes de ir para a cama? Ficou várias horas rolando a telinha do celular. O ambiente que você foi dormir, o que aconteceu? Teve coisas que não foram resolvidas antes de ir para a cama? Isso são rituais que você acaba, meio de que de forma simples, fazendo com que eles não estejam alimentando o teu corpo, tua alma e tua mente. E sim, são vampiros energéticos que gradativamente, sutilmente, vai tirando essa energia da nossa vida. Pare e observe um pouquinho como está sendo os seus. E eu trouxe alguns exemplos aqui só para vocês terem uma noção. Quando você acorda, qual é o seu ritual sagrado? Começa o dia de forma acelerada? Olha o celular e perde um tempo checando as redes sociais? Acorda preocupada com as obrigações e as rotinas do dia? Prioriza o seu banho e logo em seguida o café da manhã? Alguma delas você se identificou? Se sim, quantas? Uma, duas, nenhuma? Tá tudo bem, não tem problema. Vamos para a próxima. Diante de um mundo onde predomina a lei do mais forte, nós devemos tomar cuidado com algumas situações. Primeiro, cuidado com o que se ouve e o que se fala. Determinadas situações que você acaba perdendo o seu poder pessoal é em querer ter razão em muitas coisas que você nem deveria estar opinando. Outras, talvez sim, mas primeiro você ouve para depois tomar uma posição a respeito daquela situação. Não queira ir no ímpeto, já não, já soltando o verbo, não. Existe esse momento, respira, toma posse da situação, porque quando você se deixa entrar naquela onda, você, depois que está envolvida, para sair, acaba tendo que pagar um alto preço. Outra coisa, busque informações que lhe agrega valor. Hoje em dia nós perdemos tanto tempo olhando a vida das outras pessoas e toma muito cuidado que nem tudo que apresenta ser é na vida real. Será que realmente você gostaria de viver uma vida de alguém que você admira? Você sabe nos bastidores o que acontece por trás daquela situação? Às vezes aquilo acaba sendo apenas uma máscara para esconder algumas feridas, como abandono, rejeição, humilhação, manipulação. Existem algumas inverdades que não estão sendo ditas e umas verdades que estão dentro da pessoa que ela não está manifestando. Então, procure informações, procure buscar situações que agrega valor, que você vai sair dali com a mente transformada, igual eu falei lá no início. A informação a gente está tendo constantemente, mas nós precisamos priorizar essa informação. Ela vai gerar conhecimento, ela vai me trazer transformação, então tá tudo ok. Outra coisa, abrir mão de querer ter razão em tudo. Isso é um grande gatilho que acaba roubando o nosso poder pessoal. Porque quando eu quero ter vez e voz em determinada situação,
eu acabo dando, delegando para outra pessoa a, a oportunidade dela pegar aquela situação e também me alfinetar daquilo que às vezes eu não estava nem preparada para ouvir. Mas, Arnaldo, eu não vou ver as coisas, eu não vou falar, vou ficar muda. Dependendo da situação, um silêncio também vai ser uma resposta. E caso você não tenha opinião formada sobre aquela situação, simplesmente que tal dizer, nesse exato momento, eu não tenho opinião formada para te dar uma resposta plausível. Você pode me esperar? O que eu falo aqui em querer abrir, sempre querer ter razão em tudo, é você já, no ímpeto da situação, já soltar o verbo. E às vezes você acaba que meio que se arrependendo de coisas que não deveria ter falado. E isso você acaba pagando um preço. Outra coisa, nesse mundo da onde predomina o mais forte, às vezes você precisa desapegar e soltar, deixar ir determinada situação. Ah, é essa a opinião sua a respeito? Então tá bom, desapega. Deixa ela ou ele com a opinião dele e você fica com a sua essência, com a sua paz. Eu falei lá atrás, em caso de despriorização, quando a questão estiver muito saindo do descontrole, toma o centro, coloca a máscara de oxigênio em você, porque você vai ser a prioridade do seu processo. O nosso mal, que às vezes nós queremos tomar partido de um partido, que depois o arrependimento ele vai ser grande, nós ficamos incutidos dentro de nós. Caracas, eu poderia ter evitado aquela situação. Eu não poderia nem sequer dar ouvidos ao que a pessoa está falando, não me diz respeito. Eu acredito que você já se envolveu em situações que você fala, o que foi que eu fiz? Que situação que eu me envolvi? Calma, putz, não era dessa forma que era para agir. Da próxima vez você fala, putz, valeu a experiência. Porque a espiritualidade, às vezes, ela coloca alguns confrontinhos para simplesmente testar até que ponto você está filtrando aquilo que vai te agregar valor e simplesmente aquilo também que você ainda não aprendeu. Precisa experienciar um pouquinho mais, porque aquela situação está tirando controle. E isso são situações que você tem que se colocar como observadora. Presta atenção. Existe uma metáfora que fala da falta de confiança em si. E justamente eu te pergunto agora: você conhece esse seu potencial? Você toma posse desse seu potencial? E o que ele fala é sobre isso. Eles contam que havia deuses e eles precisavam esconder um segredo do homem que jamais ele pudesse encontrar. E eles chegaram à conclusão de que nós vamos esconder esse segredo na, nas nuvens. Aí chegaram à conclusão, pensaram, pensaram. Aí esses deuses gregos falaram: não, nas nuvens, o homem um dia vai construir algum tipo de situação que vai captar essa informação e lá não é um bom um lugar para guardar. Pensaram, pensaram, vamos esconder esse segredo na Lua? Chegaram àquele consenso. Na Lua não vai ser legal, porque o homem ele é muito inteligente. Ele vai construir alguma situação e vai levá-lo até a Lua. Pensaram, que tal esconder esse segredo lá nas profundezas do oceano? Quanto mais profundo, mais escuro é, e o homem tem medo de mergulhar na escuridão. Pensaram, falaram, não, o homem é muito inteligente. Ele vai chegar a uma situação que ele vai construir equipamentos, que vai mergulhar no profundo e vai descobrir esse segredo. E chegaram à seguinte conclusão. Tá, descobrimos um lugar aonde nós vamos guardar esse segredo que o homem não vai encontrar. Já sei, dentro dele. Aí eu, nossa, dentro do homem? Sim, dentro do homem. Mas por
quê? Qual é a causa plausível para essa situação? E um dos deuses falaram assim: ultimamente vai chegar uma época que o homem vai estar tão distraído, tão disperso da sua realidade, tão confuso com as informações que estão ao seu redor, que ele vai esquecer de procurar as suas respostas, os seus grandes segredos dentro dele. Essa metáfora, ela vem de encontro à realidade que nós estamos vivendo hoje. Nós andamos tão preocupados com o que vão pensar a nosso respeito, tão bombardeados com um monte de informações que estão ao nosso redor. É um monte de tecnologia que para uns favorece, para outros empobrece mentalmente. Nós estamos chegando a determinadas situações de que a ciência já está procurando entender o que foi que aconteceu com toda essa parafernália de tecnologia que, ao invés de agregar valor ao homem, está se tornando a arma secreta de submissão do homem a ela. Não é que você não pode usar essa ferramenta, é que para uns essa ferramenta está sendo um, uma arma de grande potencial que está deixando a capacidade do homem de pensar, de raciocinar, está enrijecendo a mente das pessoas e elas estão esquecendo de procurar as suas respostas dentro da sua essência, dentro de cada um. E foi essa a conclusão. Eu espero que a partir de hoje você traga essa reflexão internamente. Diante de todos os barulhos, não vai buscar informação fora. A informação já está dentro de você. E às vezes, com uma boa meditação, uma boa conexão espiritual, você vai entender a causa raiz do seu problema. Pensa nisso. Todos nós estamos em procura do crescimento, mas às vezes nós não queremos pagar o preço por determinadas situações. Só que para isso, para você sabe que sair de onde está é doloroso, mudar de lugar é desafiador, mas nada é mais doloroso do que ficar em um lugar ao qual não fazemos mais parte dele. Então, esse processo de mudança, você precisa ter certeza, em algumas situações, nós vamos agradar ou desagradar algumas pessoas. E nesse processo de mudança, nós vamos, às vezes, ter que sair de um lugar que já não mais nos cabe. Nesse processo de mudança, nós vamos ter que aprender a ser mais forte, a ter o nosso resgate pessoal. Porque quando eu foco demais no externo, eu esqueço do meu poder pessoal. E nossa função aqui é justamente isso: fazer com que você resgate esse seu poder pessoal, que às vezes está até adormecido. E por alguma situação você acaba esquecendo dele e acaba talvez até delegando para outra pessoa. Vamos juntos com esse comprometimento? Não esqueça que todo o processo de mudança que você está fazendo, ele é doloroso mesmo. Ele vai ser desafiador. Mas aprenda que sempre no final você vai sair mais forte da situação. Eu agora vou pedir que você pegue o seu caderninho, tá? E porque eu vou levar vocês para um momento de reflexão. Faça as anotações, não tem certo e errado. Apenas eu quero que você seja sincera, não tem palavras certas. Eu gosto muito dessa técnica da terapia pela escrita, porque é uma maneira de eu falar as minhas verdades sem me preocupar com o julgamento ao nosso redor. Simplesmente sinta-se à vontade. Não tem estética, nem ética, nem estrutura do que eu vou falar. Simplesmente que você seja sincera. Joga para fora aquele que você talvez esteja guardando aí por muito tempo e que agora é a oportunidade de você compartilhar com você mesmo.
Eu quero que você reflita um tempinho nisso, tá? E acolha qualquer informação que vier a aparecer. Sensação do corpo, talvez sonolência, são percepções, abrimento de boca. Coloque-se receptivo. O teu corpo, ele é tão sábio que conforme você vai falando, essas informações elas vão aparecendo instantaneamente, porque o corpo fala quando a boca cala. Assim você começa a curar a sua vida silenciosamente com pequenos insights. E escrever é uma delas. Então, quem o que, quem ou o que está decidindo a sua vida hoje? Se você parar para a sua vida, tem determinada situação que está me travando? Quem e o que? Como ela se manifesta na minha vida? Em que momento essa situação ela aparece? E o que eu faço quando essa situação aparece? Como eu me comporto como essa situação aparece? Escreva aí por uns momentos. Quem e o que está decidindo a sua vida? E se puder, já engata na segunda pergunta. Quais são as suas razões para abrir mão do seu poder? E a terceira, qual é o benefício que você obtém ao ceder o seu poder? Só para deixar mais claro. Eu tenho uma situação de que quando eu preciso falar a verdade para alguém, eu me sinto insegura. Então, o que eu faço nesse momento? Eu me retraio. E quem está decidindo a minha vida hoje? Ao fulano de tal, porque eu entrego o meu poder pessoal. Quais são as razões que eu faço para abrir mão do meu poder? É não ter força, não ter coragem de falar o que eu gostaria de falar para essa pessoa. Eu estou exemplificando só para vocês terem um norte. Qual é o benefício que você obtém ao ceder o seu poder? Qual é o ganho secundário? O ganho secundário é simplesmente eu não ter a força e o poder de bancar com essa situação no momento. Então, eu acabo me tornando uma marionete, uma massa de manobra, e assim eu vou me tornando um estranho para mim mesmo. Eu vou dar uns 3 minutinhos assim para vocês pensarem e refletir sobre isso. Qualquer coisa, você pode pausar o vídeo. Apenas seja sincero em todas as informações, ok? Agora, com base nas informações anteriores, eu quero que você
mentalize e observe isso aqui. Olhando para a situação anterior, onde está canalizada a sua maior força aplicada na causa? No que as pessoas vão pensar de mim. Tá. Quando eu conheço a causa, eu tenho como agir sobre ela. Eu não tenho como agir em uma situação que é desconhecida para mim. Por exemplo, digamos que você passa por uma consulta de tarô, passa por uma terapia, e aí nesse processo você vem justamente para entender, compreender qual é o seu comportamento e a sua atitude perante aquela causa. Então, nesse processo, você se torna conhecedor da causa raiz. Quando eu conheço essa causa raiz, isso acaba impactando no campo físico e mental. Ou seja, no desconhecido, isso também ataca no físico e no mental. Só que quando eu tenho a consciência do que está mexendo, está tirando a minha paz interior, o meu corpo, que é o físico, ele já vai ter uma reação diferente. Isso aqui já não vai mexer mais comigo, porque eu já estou tomando posse, eu tenho clareza do que é essa causa. Da mesma forma, o nosso campo mental. Os nossos sentimentos, já não vão ser tanto bombardeados de tal forma para mexer com a nossa saúde mental, porque eu já sei como lidar com aquela situação. Quando eu conheço a causa raiz, eu sei lidar com a situação, tanto no campo físico quanto mental, os meus pensamentos interferem nos meus sentimentos, os meus sentimentos interferem no meu comportamento, e aí eu começo a aparecer com melhores resultados. Foi isso que eu falei lá no início. Nosso comprometimento é levar você nessa jornada para conhecer a causa, saber como isso está manifestando no campo físico e mental, conhecendo, moldando meu pensamento, eu moldo meus sentimentos, moldando meus sentimentos, eu moldo meu comportamento, moldando meu comportamento, eu tenho os novos resultados. E pasmem, tudo isso vai acontecer se você mudar a ambiência. O ambiente, ele interfere tanto nessas causas que você nem imagina. Eu vou dar um exemplo. Tem determinados ambientes que você está que simplesmente você chega e fala: vamos sair daqui que estou me sentindo bem nesse lugar. Sabe por quê? Teu inconsciente já mostrou uma possivelmente causa raiz naquele local, que te deu um start. Opa, isso aqui não está legal para você nesse exato momento. Vamos sair. Você identificando essa causa raiz, você já percebeu que o teu corpo, a tua mente deu insight, deu sinais. Então, quando você saiu daquele ambiente, a tua sensação de bem-estar, de leveza no teu corpo, ela foi bem aceita. Caso contrário, seria o local que você iria ficar desconfortável. E sendo assim, eu mudei os meus pensamentos, mudei os meus sentimentos acabou interferindo no meu comportamento, que eu fiquei mais em paz comigo mesmo, fiquei leve, e tudo isso gerou novos resultados. E presta atenção, qual era o foco da situação? A ambiência. Mudou do ambiente, muda toda a situação. Aonde eu quero chegar com essa situação? Quando você estiver vivendo em um momento de que não está conseguindo lidar com a situação, seja na sala, no quarto, muda de ambiente, vai para outro espaço, vai para sei lá, um jardim, vai para uma varanda. Só o fato de você sair daquela ambiência
o teu corpo ele já entende, ufa, eu não vou mais permanecer ali naquele local, pelo menos por um instante. E isso faz com que você tenha aquele momento para refletir sobre os seus próprios pensamentos, pensar sobre os seus pensamentos, seu comportamento, como você lidar com aquela situação. É totalmente diferente quando você está envolvida no ambiente talvez tóxico. E isso te traz até nos relacionamentos. Aquele relacionamento tá muito tóxico, que você não está sufocado, não sabe mais como resolver a situação. Faz o seguinte, vamos pegar esse momento de transformação, de transbordo do seu poder, do resgate do seu poder pessoal e levar para outra ambiência, refletir sobre aquela situação. Porque quando eu faço isso, esse ambiente, ele está interferindo em todos esses campos aqui. Então, é só você observar aonde estava canalizada essa força nessa causa. Quando você reconhece, você sabe exatamente onde vai fazer as transformações. E por incrível que pareça, tem situações que elas são armadilhas que estão travando a nossa vida e que você muitas vezes nem se dá conta do quanto isso está interferindo, te prendendo, te machucando, e você silenciosamente não está enxergando o que está acontecendo à tua volta. E eu vou compartilhar com vocês agora algumas situações que podem ser uma armadilha na sua vida e você não está percebendo. Presta atenção. Falta de visão ampliada, julgamos o que vemos pelo nosso canudo. Geralmente, quando existe uma situação, o contexto geral é um, e simplesmente eu pego um canudo e fico observando aquela visão mínima da situação. Enquanto você está enxergando apenas aquela verdade, existem outras verdades que estão ao redor. Lembra que eu falei lá atrás? O homem ele anda tão distraído da sua essência, da sua verdade interior, que ele vai focando só no externo, no externo. Então, esse canudo aqui seria o externo, porque o interno, as suas verdades aqui, elas são tão infinitas. Você é uma imagem e semelhança do todo Criador, que a tua gama de informação é muito, muito, muito maior do que você pensa que não é capaz. Então, quando você não amplia essa visão, você fica julgando a causa ou situação por uma ótica muito pequena. O segundo ponto é a pessoa que fica presa ao passado. Presa ao passado é estagnação. Você simplesmente fica querendo tirar o proveito de tudo e de todos. A sua vida não anda, a sua vida não trava, não, fica travada e silenciosamente você vai ficando estagnado ou estagnada. Você não vê as coisas andando, você vive no relacionamento, sempre uma repetição, parece só atrai pessoas que, nossa, não está naquele alinhamento comigo. Pois é, possivelmente nessa situação, você vive uma situação de estagnação preso ao passado. É por isso que você recorre tanto a essas descobertas, à busca do autodesenvolvimento, porque existem situações que você se sente alguma coisa tirando proveito de tudo, mas você é uma pessoa que não está tirando proveito de nada. Não consigo entender aonde está indo a minha energia, para onde está reverberando toda a situação, porque eu acabo vendo uma situação, não enxergando uma situação que está me estagnando e isso está me deixando preso ao passado. Outra coisa, o medo do futuro. A pessoa que vive com medo do futuro, do que vai acontecer, ela fica antecipando o perigo. Então, é como assim, não, eu não sei se eu fizer isso aqui, fulano de tal vai
para onde está indo o teu poder pessoal? Aonde está canalizada aquela força e aquela energia que você está? No problema. Lembra que eu falei lá atrás? A vida não é resolver problema. O grande segredo da vida é experienciar, é viver cada momento. Quando eu deixo de fazer esses movimentos, eu acabo me tornando essa pessoa ansiosa, fazendo previsões de que aquilo vai acontecer. E eu tenho certeza que já teve situações na sua vida que você imaginou uma coisa e aconteceu outra. Talvez você já foi até orientada em determinado assunto e a pessoa simplesmente, mano, eu vou pagar o preço. E aí, o que é que faz? Ela quebra a cara. A avisada foi, mas a decisão final foi a sua. Então, precisa tomar muito cuidado, porque inconscientemente, o nosso corpo, ele é sábio, dá sinais do que as coisas estão acontecendo. A quarta, falta de confiança em si. Ou seja, potencial estagnado é morte lenta. Quando eu não tenho esse resgate do meu poder pessoal, quando eu não tomo posse de quem eu sou, quando eu não tenho confiança naquilo que eu sou, eu acabo fazendo com que as outras pessoas tomem posse de mim. Eu delego ao outro, tô aqui, me domina, faz o que você quiser. E o seu poder pessoal, ele vai de água abaixo. Então, essa falta de confiança em si, é por isso que você vai se sentindo cada vez mais estagnada, e isso gradativamente vai te matando, e você precisa tomar cuidado sobre isso. Diante de qualquer situação que você está passando, sempre a decisão final vai ser sua. Por quê? A gente é como se fosse uma máquina, mas uma máquina humana que tem um poder imenso de transformação, de mudar a situação de uma causa, simplesmente mudando a ambiência, conforme eu falei lá atrás. E para você entender isso, imagina o seguinte: o Google como uma fonte de pesquisa, que hoje em dia seria o nosso cérebro. O Wi-Fi seria os nossos pensamentos, que hoje em dia a gente anda um monte turbilhado de informação, bombardeado pelo monte de informação. A tecla Enter seria a permissão para processar essas informações. E o HD seria o processador das nossas memórias. Aonde eu quero chegar com isso aqui? Hoje em dia, você tem um monte de coisas para fazer. E aí, muitas vezes, você se acha que não vai dar conta, aqueles pensamentos começam a mexer na sua cabeça, é um que chama de um lado, é um que cobra do outro, e você, às vezes, fica meio perdida, sem saber como lidar naquela situação. E isso vai tomando a sua força, vai tomando o seu poder, até um ponto que você chega e explode. Já está demonstrando uma falta de desequilíbrio emocional. E, por final, simplesmente, a única pessoa que é responsável para apertar a tecla Enter é você. Você processou a tecla Enter, essas memórias vão ser processadas. Aí, depois que você introjeta, entra no seu corpo, aí você vai sentir cansaço, vai sentir amargura, vai sentir tristeza, vai sentir medo, tá? Mas você não poderia ter evitado. Se você não tivesse mudado a ambiência, talvez você não tivesse outra mentalidade, então, onde eu quero chegar aqui? Em qualquer situação, a única pessoa, a última pessoa a autorizar se aquilo vai interferir na sua vida ou não é você. Você tem a posição final de toda aquela situação. Então, não se deixe ser marionete, entregando seu poder para as outras pessoas, deixando-se guiar pela opinião das outras pessoas
e esquecendo que você é a peça mais importante de todo o processo. Quando você coloca a máscara de oxigênio em você, você vai perceber que você é a prioridade. Nada muda se você não mudar e não fizer as mudanças primeiro. Então, assim como aquela máquina, pensa comigo. Criamos as nossas crenças como resultado de experiências da nossa infância, que um dia, que um dado momento da vida foi a melhor solução, mas se as criamos, também podemos desfazê-las. Ou seja, tem determinadas situações que você acaba falando: ah, eu não sou capaz, eu não vou dar conta dessa situação. Para um pouquinho. Aonde você viveu essas experiências? De quem foi essas vozes que falaram que você não ia dar conta? De quem foram essas vozes que falaram que você não seria capaz de chegar em lugar nenhum? Porque da mesma forma que elas foram criadas, você hoje, com as suas habilidades, suas atitudes, seu conhecimento e principalmente a sua competência, você pode transformar a sua realidade. Tem pessoas que infelizmente entram na síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então, se é essa a opinião, você acha que na sua maturidade hoje como adulta, você se coloca com uma posição infantil, infelizmente a resposta é: você não vai chegar em lugar nenhum, porque você ainda vive preso pelas crenças que foram criadas para você, pelas experiências que você trouxe lá da infância, e hoje, para não bancar a responsabilidade de mudar, você não quer criar e desfazer essa realidade que você não faz mais parte dela. E aí, com todo respeito, são escolhas. Mas afinal, o que é uma crença? A crença é tudo aquilo que pequenas coisas que a gente aprende e acaba afirmando como verdades. Como, por exemplo, eu não consigo, eu não mereço, eu nasci assim, nada vai me mudar. Então, perceba que essa ambiência, aqui está um foco de energia que está tirando todo o poder da pessoa sutilmente, mas ela parece que entrou naquele ciclo que ela verbaliza com tanto poder: ah, eu não mudo, ninguém me muda, eu nasci assim, só assim, porque isso que acontece comigo, e não é o porquê acontece com você. Como você se permite a aceitar que isso aconteça com você? Vou repetir, não é porque acontece com você, mas como você se permite que essas coisas aconteçam com você. Lembra que eu falei agora há pouco lá do Google, do Wi-Fi, do HD que processa? A tecla Enter. É você que tem que tomar esse poder de não aceitar que as coisas ao seu redor tomem essa proporção. Quando você muda essa ambiência, você muda a sua forma também de fazer as transformações. E para vocês perceberem como as transformações elas são tão sutis e tão simples, simplesmente eu quero que vocês agora foquem em uma situação. Coisa rápida. Ter um medo. Por exemplo, agora você vai olhar para a situação e afirmar: eu posso, eu posso, eu posso. Se quiser complementar, eu posso mudar qualquer coisa. Sabe por quê? Quando eu afirmo isso, eu entro em contato com o meu poder pessoal. Quando eu entro em contato com o meu poder pessoal, nada, absolutamente nada, é capaz de me tirar desse lugar, a não ser que eu permita ser conduzida. Então, seja qual for a situação, olha, eu posso. Se coloque como superior, se coloque como o líder daquela situação. E isso faz com que você não se deixe se levar pelas opiniões dos outros,
Não se deixe levar pelas situações que estão te tirando do controle. Eu tomo posse, eu tomo meu poder pessoal. Coisa tão simples que a gente poderia praticar mais vezes para saber o quanto isso é importante na nossa vida. Quando você tiver alguma coisa para resolver, primeira coisa, simplesmente você não vai descartar a situação. Toda vez que você descarta uma situação, aquilo vai voltar muito mais forte em determinada situação. Eu acho que você já passou até por isso. O que ignora, o que é excluído, vai voltar para ser visto ou aprendido. O grande segredo é você reconhecer. Reconhecer e honrar é um grande manancial cósmico. Por quê? Quando nos desfazemos de algo, conforme eu acabei de falar, aquilo vai voltar para ser revisto. Nós não devemos ter essa postura, porque aqui vai se perder essa harmonia, esse bom senso da situação. Qualquer coisa, primeiro reconheça e honre. Porque quando eu reconheço e honro, eu tenho certeza que aquilo trazia-me alguma experienciação. Lembra que eu falei lá atrás? O grande segredo da vida não é você resolver o problema, mas experienciar o que aquilo estava querendo te dizer. E fazendo isso, eu tenho o meu poder pessoal de transformação. Agora nós vamos fazer um exercício prático aonde eu quero que vocês já estão com aqueles cadernos aí com algumas anotações, continua respondendo essas outras perguntas abaixo. Caso você queira escrevê-las, tudo bem. Caso contrário, só queira colocar a resposta, você pode fazer isso também. Ou vai escrever a pergunta e em seguida a resposta, fica à vontade, tá? Aqui vai acontecer o seguinte: vai ser uma escrita terapêutica, porque a partir do momento que eu escrevo, eu dou a oportunidade que aquilo que estava escondido seja revisto. Lembra que eu falei? Reconhecer e honrar. Vamos lá? Eu quero que você pense numa coisa específica que te incomoda agora. Pode até colocar. O que me incomoda? Por exemplo, um medo. Para você, olha para a tua vida, o que te incomoda? Dois, isso aqui que me incomoda agora, como eu posso resolver isso? Qual o melhor caminho para a melhor escolha nesse momento? Só para deixar mais didático, pense numa situação específica que me incomoda agora. Por exemplo, medo. Isso que me incomoda agora. Aí você pode falar, é forte, é médio, não me incomoda tanto. Dá uma nota, por exemplo, 5. Isso aqui me incomoda agora 5. Dá um número, você que vai escolher. Como posso resolver isso agora? Então você vai, no caso do medo, ser mais confiante. Qual é o melhor caminho para a melhor escolha nesse momento? Se tomar posse do meu poder pessoal, ser mais firme nas minhas decisões, não me incomodar com o que os outros pensam ou falam, reflita sobre a situação, pausa o vídeo, respondam isso aqui
de forma aberta e sincera, porque o que você está jogando para fora não vai voltar mais para dentro. Você está externando, está fazendo a limpeza da sua lixeira. Então, pausa, responde calmamente e depois você dá sequência para o próximo passo. É normal vir algum desconforto, como vocês podem perceber, até a gente passa pelo processo. Nesse exato momento, me deu crise de tosse. Faz parte. Faça a última respiração profunda. Solte o ar. Eu tenho certeza que isso vai ser libertador. Permaneça com seus olhos fechados, se conecte com o seu momento aqui e agora. Deixe-se apenas guiar pela minha voz. Você está segura aqui. Eu estou segura aqui. Tenho certeza, se você se entregar ao processo, ele vai ser libertador. Para você ter um resultado mais eficiente, você pode ir para um estado mental aonde tudo fique tranquilo e silencioso. Esse seu eu interior. Respire, inspire. Lentamente. Respire, inspire. Respire, inspire. E agora então, pense naquela situação que tem te deixado triste. Olhe para a imagem, talvez daquela escada. O que estava acontecendo era na idade de 0 a 7 anos, quando você era totalmente dependente dos seus pais, ou foi depois dos 14 aos 21 anos, quando você começou a explorar o mundo lá fora? Em que situação da sua vida essa tristeza aparece? A imagem que vem em sua mente quando você se sente assim, como que ela é? Em que local do seu corpo ela está se manifestando? Na sua cabeça, na sua mente? E se essa imagem existisse aí na sua mente? Como ela seria? De quem seria essa voz? Não tenha medo de encarar a realidade, você está seguro aqui. O pensamento negativo vem apenas porque seu cérebro te leva para uma situação que aconteceu em sua vida. O que ele mesmo criou e te traz esse sentimento de tristeza, esse sentimento negativo. Então, foco nessa imagem. Foca nessa imagem que está aí.
busque por ela. Não tenha medo de acessar ao que foi escondido. Pense em algo negativo, naquele pensamento que te fez sentir mal e que te deixa triste. Não tem certo nem errado. Enquanto isso, vá observando as reações do seu corpo, como ele reage. Vem crise de tosse, de choro. É o seu teu corpo dizendo: eu vou me permitir viver o processo. Cada vez você traz consciência dessa imagem. Observe todo o cenário, as pessoas, as reações. Observe você nessa cena. Como você se sente? Quer chegar mais próximo, subir na escada? Ou que você quer ficar simplesmente no pé da escada observando? Olha para essa cena. Seu corpo, ele pede para avançar ou para ficar parado onde está? Ele quer chorar? Como que ele quer? Qual é a reação que teu corpo dá nesse exato momento? Olhando para essa situação, o que de pior poderia acontecer se você falasse o que você sente? Quem você desagradaria com essa sua atitude? Repare que enquanto você pensa nisso, surge uma imagem na sua mente, certo? Fixe o olhar nessa imagem, preste atenção nela e olhe para a imagem mental com muita atenção. Se você saísse desse cenário, o que ficaria lá? Talvez só as pessoas discutindo. Então, às vezes, sair do furacão, você ter outra percepção de mundo. Agora pega essa imagem mental, junta as suas mãos como se fosse, você tivesse uma bola entre elas. Conforme eu mostrei lá atrás. Manipula para um lado, manipula para o outro e vai girando para um lado e para o outro. Você vai perceber que entre as suas mãos existe um espaço. Você gira para o lado como se tivesse uma bola, uma energia dentro das suas mãos. Esse espaço vazio entre uma mão e outra, quando você gira, você vai sentindo essa densidade. Coloque essa imagem dentro dessa bola, como você estivesse manipulando. E você vai percebendo que ela vai ficando tudo em pedacinhos. Para uns ela vai ficar mais densa, mas você está manipulando essas informações. E cada vez que você manipula esses pedacinhos, ele vai simplesmente perdendo a força, porque você tem o controle da situação. E isso é vida. Isso é você. Agora olhe para o horizonte e veja uma grande bola de luz vindo em sua direção.
Se ainda tem mais algum problema que você quer colocar dentro dessa bola, enquanto você está manipulando, a raiva, o choro, a tristeza, a vergonha, é hora de colocar toda a sujeira nessa bola. E vai manipulando, de um lado, para o outro, coloca as coisas nessa bola. Você está no controle, você está manipulando todas essas informações. E conforme essa bola está vindo lá do horizonte em direção a você, ela vai se aproximando cada vez mais. Cada vez mais. Quando ela estiver bem próxima de você, pegue toda essa sujeira, todas essas coisas que você colocou dentro dessa bola e arremessa ela para essa grande bola. Joga e deixa ir. Você acabou de jogar tudo isso dentro dessa bola imensa. E veja agora ela se afastando. Conforme ela vai se afastando de você para bem longe, cada vez mais longe, e lá no infinito ela explode. Por que isso? Porque para problemas imaginários precisamos de soluções imaginárias. Então, quando você faz esse movimento de lançar tudo dentro dessa bola grande, com essa explosão, essa imagem ela é destruída. Agora que você detonou seu pensamento negativo, que você destruiu sua imagem mental ruim, seu avatar mental, agora tente pensar nela novamente. Talvez esse pensamento volte, mas com certeza voltará muito mais fraco e quase sem vida. Isso quer dizer que você tem o poder de transformar todas as coisas ao seu redor. Esse poder está em você. Esse poder está com você. A partir de hoje, seja você o seu poder pessoal. Não deixe que nada e nem ninguém venha tirar esse seu poder. E se ainda ficou alguma imagem, repita esse processo até que essa imagem não apareça mais na sua mente. Imagina a bola, caso tenha algum resquício ainda, ela voltando. Faz a manipulação lá das mãos que o povo estava fazendo, para o lado, para o outro, e arremessa. E sinta ela explodir lá no infinito. E se caso estiver tudo ok, você pode voltar gradativamente, no seu tempo, do seu jeito. Se quiser chorar, chore. Deixe o seu corpo falar, aquele que você guardou por muito tempo.
Ele sabe o que quer. Ele sabe o que deve fazer. Chega de guardar aquilo que não serve mais. Se quiser gritar, grite. Se quiser bater os pés no chão, bata. Esse é seu momento de libertação. Do lugar que você veio, com essas percepções, você não voltará. Agora você resgatou o seu poder pessoal. E se estiver tudo bem com você, eu vou contar até 3 e você gradativamente vai abrindo os seus olhos, voltando para o seu estado normal. Se tiver água do seu lado, toma um pouco de água. Isso vai te fazer bem. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Depois deixe os relatos de qual foi a percepção de vocês aqui na descrição, nos comentários. A minha sensação foi incrível, tá? E estou grato, quero agradecer imensamente ao Gabriel pelo convite, pelo compartilhamento dessas informações. Não esqueço que, diante de tudo e de todos, vocês são a prioridade. Não adianta querer ficar, se esconder dentro de uma caixinha que não cabe mais. O desconforto ele vem justamente falando que você cresceu, você aprendeu a andar. Então, não volte a engatear. Você, muitas vezes, veio para ser uma águia, mas vive rastejando como uma galinha, pegando aquilo que não serve mais. Chegou a hora de pegar o seu poder pessoal, fazer as transformações que você precisa para a sua vida. Vidas transformadas, vidas renovadas. Foi essa jornada que vocês fizeram até esse exato momento. Minha melhor parte eu fiz levando você a esse autodesenvolvimento, a esse autodescobrimento. Quero que vocês, a partir de agora, se conectem com a essência maior. Meditem, orem, busquem quem vocês manifestam a fé e peça para que, a partir desse exato momento, assegurem você de que essa está sendo a melhor escolha que vocês estão fazendo nesse exato momento. Mais uma vez, em nome do canal Cure Sua Vida, eu agradeço por tudo e nosso muito obrigado. Você nasceu livre para voar, então voe e não rasteje mais. Um grande abraço, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu espero que novas oportunidades venham e eu tenho certeza que resultados grandiosos vocês terão nos próximos dias. Um grande beijo e até breve. Tchau, tchau.